Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da RD Monitoria. Meu nome é Felipe Dantas e eu, junto com o André Isaac, coordenamos a RD Monitoria. Nós buscamos ajudar estudantes de todo o Brasil a garantir uma vaga na universidade por meio do Enem. E se você ainda não conhece a RD Monitoria, dá uma olhada no nosso Instagram e também, principalmente, no nosso grupo no WhatsApp, onde a gente manda simulados, resolução de provas, dicas, aulas gravadas, então todas lá. Hoje a gente trouxe aqui para vocês, vou responder com vocês, a correção e análise dos SAIs do primeiro SAIs do ano de 2024. Vou fazer uma simulação aqui como se eu estivesse respondendo a prova. Para quem não sabe, eu sou estudante de medicina. No ano de 2018 eu fiz o Enem e consegui 980 pontos na prova de matemática. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a conseguir um desempenho muito, muito bom também, para que vocês consigam tirar uma nota boa no Enem e garantir a vaga na universidade. Então, o que eu vou fazer hoje é uma correção um pouco mais rápida, mas, claro, pontuando os pontos que eu acho mais importantes, algumas dicas para dar para vocês. E vou pular algumas questões que achar que eu pularia durante o simulado, até para vocês terem noção também de como é que eu responderia a prova do Enem de matemática. Então, vamos lá começar. Essa primeira questão aqui está falando das mitocôndrias e do tamanho das mitocôndrias. Ele falou que elas são esféricas, alongadas e medem de 1 até 10 micrômetros. Cara, quem viu o primeiro aulão da gente, que a gente fez, se você não sabe, a gente está fazendo os aulões de matemática gratuito, entra no nosso grupo, você pegar o link, que a gente mandar o link da aula lá. Nos aulões a gente botou uma questão que foi muito parecida com isso, e foi antes do simulado do site, tá? Que era para justamente vocês relembrarem as unidades de medida. Então tem que lembrar micrômetro, nanômetro e picômetro. Micrômetro é 10 a menos 6 metros, nanômetro 10 a menos 9 e o picômetro 10 a menos 12. Por que isso? Porque às vezes o cara fica lá naquela escadinha tradicional, centímetro, milímetro, metro, e acaba esquecendo dessas outras unidades para cá. E são importantes, elas caem. Tanto é que caiu. A gente revisou no aulão e caiu aqui. Bora responder. Essa questão é uma questão rápida. Ele quer saber, sempre marca o que é que o comando da questão está te pedindo, que é o maior comprimento de uma mitocôndria. E o que é importante? Em metro. Pô, se isso aí tiver marcado no comando da tua questão, tá safe. Vamos lá. Qual o maior comprimento que ele deu lá? 10 micrômetros, né? Isso aqui é quanto de metro? Pô, tu já sabe, 10 micrômetros. 1 micrômetro é 10 a menos 6, então fica 10 vezes 10 a menos 6 metros. Isso aqui dá o quê? Multiplica. Aqui não é 1? Mesma base, somos expoentes. 1 menos 6 fica 10 a menos 5. Fechou a questão. E aqui eu já marco, letra C. Fechou. Fechou a primeira questão. Vocês podem botar as dúvidas de vocês nos comentários, ou algum elogio, crítica, o que for. Mas caso vocês queiram também que a gente explique de novo a questão, ou bota no comentário, ou entre em contato com a gente no WhatsApp, no Instagram, RD Monitoria, e a gente responde lá. Vamos lá. Segunda questão aqui, 137. Cara, uma questão dessa eu facilmente pularia. Olha o tanto de informação que tem. Não quer dizer que a questão seja difícil, tá? Mas, pô, tu vai perder aqui um tempo razoável lendo essa questão, sem nem saber se ela é fácil ou difícil. Porque eu não leio essa questão, não vejo aqui ela e não imagino nada. Por exemplo, essa outra questão, 138, eu vejo as alternativas e imagino que seja uma questão de combinatória, ou probabilidade, o que for. Agora essa daqui eu não faço a mínima ideia, então provavelmente vou gastar um tempo para ler ela, e nem sei se ela é fácil ou difícil. Então, eu pularia. As questões que eu pular aqui, ou a gente posta em outro vídeo, ou fica para o final desse vídeo aqui. 138, então, vamos lá. Então, pulei porque é uma questão muito grande. Não quer dizer que eu não saiba fazer a questão. Simplesmente pulei. No final da prova, eu volto e vejo. Se for fácil, eu respondo. Se for difícil, vou para as outras que eu pulei. Vamos lá, 138. Ele está falando que ele vai preparar um combo, né? Que o drink é preparado com 4 frutas diferentes, importante, e com 3 sabores de sorvete, certo? Para produzir esse combo são disponíveis, então, tem 10 tipos de fruta e 8 de sorvete. Cara, ele quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso fazer os combos. Tu tem quantos? Questão clássica de combinatória. Nem toda questão de combinatória é difícil. Combinatória é um assunto que pega muito no pé de vocês, verdade. Mas nem toda questão de combinatória é difícil. Primeira coisa que a pessoa tem que saber. A gente fala muito isso no nosso curso lá. Arranjo e combinatória. Quando é que tu vai usar um ou outro? Arranjo é quando a ordem importa. Combinatória é quando a ordem não importa. Por exemplo, vou escolher 4 frutos aqui. Maçã, laranja, mamão, melão.
A ordem importa que eu vou escolher esses 4 frutos? Não, vai estar tudo misturado lá no meio. Se não importa, a gente vai usar nessa questão combinatória. Se a gente vai usar combinatória, eu tenho quantos tipos de frutas disponíveis? Combinatória de 10 tipos de fruta e eu vou escolher quantos? 4. Só que além das frutas, eu tenho que escolher também os sabores dos sorvetes. Combinatório também, porque não importa a ordem. Tenho quantos sorvetes disponíveis? 8. E eu vou escolher quantos? 3. Fechou. Lembra a forma de combinatória? Vai ficar 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial, 6 fatorial. Opa, 6 fatorial. Beleza? E a mesma coisa do outro lado. 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Porque é 8 menos 3 dá 5. Fechou. É a letra A. Viu que é uma questão aqui que eu demorei um pouco mais porque eu estou explicando para vocês. Mas na hora da prova, pô, vi que é combinatória, eu sei qual é a fórmula combinatória, vai de uma vez. Nem olhei para as outras alternativas. Vamos lá, questão aparentemente de porcentagem. Ele diz que o Brasil registrou um aumento de 30% no encerramento das empresas no período, comparado com o mesmo período de 2022. Ele fala que nos 6 primeiros meses de 2023, cerca de 1,1 milhão de empresas foram fechadas. E aqui fala de quantas foram abertas. Beleza. Com base nas informações, a quantidade de empresas fechadas. Pô, ele te deu a informação aqui, 30% registrou um aumento de 30% em relação ao ano anterior, correto? E que falou que no ano de 2023 fecharam 1 milhão e 100 mil. Então vamos lá. Tu sabe quanto é que porcentagem? Vamos lá. Dica de porcentagem. Quando eu quero aumentar 30%, nossa, quem pegou os aulões está igualzinho. Quando eu quero aumentar em 30% alguma coisa, por exemplo, a camisa é R$ 100, eu quero aumentar o preço dela em 30%. Como é que é o jeito rápido de fazer isso? Sem perder tempo. Tu multiplica por 1,3. Que 3 feio. 1,3. Certo? Vai ficar R$ 130. Pronto, já tem o valor final. De uma vez, não precisa calcular. Ah, quanto é 30% do valor inicial, depois tu só. Esquece isso. Vamos fazer de jeito rápido. Pronto. Ele falou que tem uma quantidade X, teve uma quantidade X de encerramento de empresa em 2022, que é o que ele quer. Certo? É o que ele está pedindo na questão. E ele falou que para o ano 2023 aumentou 30%. Então, eu peguei o valor do ano passado, aumentei 30% e deu quanto? 1,1 milhão. Bora botar a grande mesmo. 1,1 milhão é esse daqui, certo? 1 milhão e 100 mil. Então, o meu X, para eu achar o quanto que eu fechei de empresa no ano passado, eu vou pegar 1 milhão e 100 mil, dividir por 1,3. Vou roubar, não vou mentir, mas na hora lá vocês fazem com a cabeça dos dedos. Dividido por 1,3 dá 846 mil. E a alternativa mais próxima disso é 850. Certo? A parte mais chata que é para vocês terem aqui nessa questão é a conta. Essa conta. E nem é tão difícil. Certo? É só vocês terem paciência. E outra coisa, dica. Preste atenção como esses valores estão relativamente afastados uns dos outros. Pô, então tu tá lá fazendo a conta. Na hora que tu viu que a conta deu 8.000, 8, 4, alguma coisa, tu não vai terminar, entendeu? Não precisa saber que dá 846.000. Enfim, nem sei quanto é que deu isso. Mas na hora que tu viu que já dá 84, pô, é esse daqui. Os outros valores são muito afastados. Tu ganhou tempo nisso aí também. Outra dica aí pra vocês. Fechou. Vamos lá. Cara, projeção. Sinceramente, vou pular esse texto aqui, mas não vou pular a questão. Ele quer saber o quê? Para ver a melhor cobertura possível da região durante tirar esse padrão de movimento, sempre sendo o ponto A, partindo para o ponto médio da aresta da base de uma nova face, até que... Pronto, ó, tu vê que eu pulei aquele texto todinho e eu sei o que, a questão está pedindo, tá aqui. Ele quer a projeção ortogonal. Projeção ortogonal. Vamos lá. O que é que ele vai fazer? Acho que é o drone, formiga, sei lá o que é. Vai sair daqui do ponto A, sempre, tá aqui, ó, do ponto A, vai para o ponto médio, do aresta oposta, sobe, sobe. Pô, o que é projeção ortogonal? É como se eu tivesse, cara, meu olho tivesse aqui, ó. Esse aqui era pra ser um olho. Tá feio. Como se eu estivesse vendo, cara, lá de cima. Lá de cima. Pronto. Se eu vir lá de cima, eu vou ver só um ponto nessa parte desse trajeto. Mas eu vou ver um traço aqui pra cá, um pra cá, e um na diagonal aqui, ó. Entende? Se eu olhar lá de cima, eu vou ver isso daqui. Pronto. Só que ele não vai fazer isso só com o aresta. Ele vai fazer isso aqui também, ó. Ele vai fazer esse caminho, ó, mais tarde. Aqui, aí vai pra lá,
Na verdade, ele vai subir, né? Só que quando ele subir, eu vou ver como se tivesse vindo pra cá. Fechou? E aqui descer é só o ponto. Então, o que é que a gente vai ver lá? O cara foi pro ponto médio do outra aresta, voltou, subiu lá pro topo da pirâmide. Só que na hora que ele sobe, a projeção ortogonal dele é só uma linha, como se fosse na base. Não vai fazer diferença nenhuma. E depois ele desce pro ponto A. E descer pro ponto A eu não vejo nenhum trajeto, porque o ponto lá do topo da pirâmide está no mesmo nível do ponto A. Então eu não vejo nada. Então eu vou ver isso no primeiro trajeto, vou ver isso no segundo trajeto, que eu vou fazer isso com todas as arestas. Fechou. É essa alternativa aqui mesmo, letra A. Tranquilo? Aqui está tudo riscado, aqui ele está ignorando esse trajeto aqui. Aqui ele está trocado, ó. Você vê que quando eu faço o trajeto, eu faço daqui para cá e desço e subo. Ele trocou. Ele botou como se estivesse indo pro outro lado. Tá errado. E aqui também tá esquecendo que eu tô vindo aqui pro lado. Fechou, né? Não é uma questão tão difícil não, essa daqui. Vamos lá. Cara, escala. Ok, questão de escala. Pô. E vamos lá. Considere o espaço livre, o volume aproximado do local reservado para lava-louças no projeto é em centímetro cúbico. Pronto. Coisa que tu tem que marcar na tua leitura da questão. Centímetro cúbico. Pô, ele tá te pedindo, tá te dizendo com a unidade. Tem que estar marcado na tua questão. Tô falando isso quando estiver fazendo simulado, Enem, o que for. E escala. Mais uma vez, a gente botou questão de escala no aulão. Acho que a gente tinha combinado com o size aqui, não é possível. E a gente botou lá a escala justamente volumétrica. Tu tem que saber o que de escala quando for de área e quando for de volume. Essa escala que ele dá aqui é uma escala linear, cara. Quando se trata de escala linear, tu tem que saber o seguinte: 1 centímetro no papel é como se fosse 50 centímetros na realidade, beleza. Mas quando eu estou falando de área, 1 centímetro quadrado no papel é como se fosse 50 ao quadrado centímetros, certo? Como se fosse 2.500 centímetros quadrados. Entendeu isso? Quando eu estou falando de área, eu tenho que elevar a escala ao quadrado. Quando eu estou falando de volume, eu tenho que elevar a escala ao cubo. Tranquilo? Pronto. Dito isso, vamos lá para a questão. Ele falou que vai ter o quê? Uma caixa, aí um aparelho. Beleza, aí vem numa caixa de. Será que eu sei desenhar? Ficou muito bonito não, mas dá para entender que é uma caixa de 70, 60 e 55. Tanto faz aqui a unidade que eu estou virando a caixa. Pronto, primeiro passo aqui. Ah, ele fala que vai ter 10 volume extra, né? Um espaço livre de 10%. Então, o primeiro passo, vou calcular o volume disso aqui e acrescentar 10%. Vou roubar 70 vezes 60 vezes 55 vai dar 231 mil. Só que esse aqui é o volume do aparelho. A caixa vai ter 10% livre de área livre, né? Então tem que aumentar em 10%. Como é que aumenta 10% de jeito rápido? Pô, a gente já falou aqui. 1,1 multiplica por 1,1. É mais rápido do que tu calcular 10% e depois somar. Faz tudo de uma vez. Isso aqui vai dar 254.100. Fechou. Isso aqui com a unidade, não multipliquei tudo em centímetro, então aqui está em centímetro cúbico. Certo? Pronto. Ele quer saber o volume aproximado do local reservado para lava-louças no projeto. É de. Pronto. Então agora eu vou para a escala. Vou apagar aqui só para ficar um. Vamos lá. Então, qual é a minha escala? Lembra que agora essa escala aqui é linear. A minha escala que eu quero vai ser 1 sobre, 1 para 50 ao cubo. 50 ao cubo vai dar 125 mil. Cadê? Apaga. Então, a minha escala aqui, eu estou usando para volume, 125 mil. Bora fazer por regra de 3. Então, 1 centímetro lá equivale a 125 mil. Só que o meu objeto lá, qual a área? 254.100, não é? Que a gente tinha achado? X. Pronto, eu quero achar esse X aqui. Como é que vai fazer? X é igual a 254.100 dividido por 125 mil. Vamos lá. 254.100 dividido por 125. Vai dar 2,03. Felipe, pô, eu não ia fazer essa conta não aqui, eu já ia desistir. Beleza que eu ia cancelar esse zero com esse zero aqui, mas ia desistir. Pô, calma, pô, não é assim não, vamos lá. Tem um aqui é 3, outro que é 2, 1,66, 1,85 e 4. Pô, tá relativamente afastado, menos esses dois aqui, estão próximos. Tranquilo. Quanto é isso aqui vezes 3?
vai dar 375. Pô, já passou, foi muito. Então isso aqui, eu não tenho que multiplicar por 3, vai ser um número menor que 3. Muito menos multiplicar por 4. Entende? Quanto é isso aqui vezes 2? 125.000 vezes 2 dá 250. Pô, então é 2 e mais alguma coisa. Então é 2,03. Dá para fazer só no chutômetro. Tu não precisava calcular, dividir isso aqui. Beleza? Bora ganhar tempo. Essas dicas rápidas aqui a gente fala muito nos nossos aulões e tudo mais. Pronto. É, questão 142. Cara, vou pular. Achei muito grande. As alternativas aí estão meio estranhas. Mais uma vez, não quer dizer que seja difícil, tá? Mas vou pular. Vamos lá. Aqui questão tá falando das bicicletas. Beleza, conjuntos. Vamos entender essa questão. Ele fala que tem os tipos de bicicleta, né? Mountain bike é o modelo mais indicado para trilhas, a road bike para ciclismo em estradas, aí eu tenho essa gravel bike, que é o conjunto das duas, beleza, tanto para trilha quanto para estradas. Aí ele tá falando, vamos lá, são 12 bicicletas ao todo, sendo uma mais indicada para vias urbanas. Qual é a mais indicada para vias urbanas? Esse modelo mais simples aqui, tá? Tranquilo. E 7 mais indicada para as trilhas, entre as quais 3 também são indicadas para estradas. Pô, então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho as mountain bikes, as road bikes, e eu tenho as do urbano, que nem deu nome. Mas também só tem uma. Vou botar aqui do lado, tá? Então, esse aqui é todo o meu universo. Fechou? Pronto. O que é que ele falou? Falou que ele tem 12 bicicletas no total e ele quer saber o quê? São exclusivamente do modelo. Então, pô, ele quer saber quais são as que são exclusivas do road bike. X, meu X está aqui. O que mais que eu sei? Eu sei que são 7 do modelo que servem para trilhas, mas dessas 7, 3 também servem para estrada. Então, ó, tem 3 que estão na interseção aqui. E não são 7? Então tá faltando 4. Pronto, acabou a questão aqui, ó. Tem um 4 que são só para trilha, tem um 3 que serve para trilha e estrada, tem um X que são só para estrada e tem um que é para urbano. Isso tudo tem que dar quantas? 12. 4, 7, 8. X mais 8 é igual a 12. X é igual a 4. Fechou. Letra A. Tranquilo? Questão relativamente tranquila de conjuntos. Vamos lá. 144 matriz, olha. Que o pessoal fala que não cai, né? Não é nem. Tá aqui. Vamos lá. Mais uma vez, o texto é um pouquinho grande no início, vou pular e ver se eu entendo sem ele. Com base na matriz apresentada, qual bairro deverá ser escolhido para o aumento da frota? Pô, então quer saber alguma coisa de aumento da frota. E o que é que ele está falando? Eu vou ter que ler o texto todo, do jeito. Para 5 diferentes bairros, com o intuito de determinar qual deles recebe maior quantidade de pessoas e, consequentemente, deve receber aumento. Pronto. Então, eu quero saber qual o bairro que está recebendo mais pessoas. O que estiver recebendo mais pessoas vai aumentar a frota, que é o que eu tenho que marcar nas alternativas. Como é que eu sei qual está recebendo mais pessoas? Ele fala que a e J aqui é como se tivesse a pessoa indo do bairro I para o bairro J. Acho que é bairro, né? Sei lá, cidade. É, bairro. Pronto. Vamos entender matriz. Aqui é a linha 1, linha 2, linha 3, 4 e 5. Isso aqui é o meu I. E essas aqui, colunas, são meu J. 1, 2, 3, 4, 5. Essas daqui significa só que não tem ninguém indo do bairro 1 pro bairro 1. Porque, enfim, a pessoa não ia pegar um ônibus para ir do bairro pro mesmo bairro, né? Ele está desconsiderando isso. Quem está aqui, ó, por exemplo, ele está indo de quê? Do bairro 2 pro bairro 1. Concorda? Aqui, aqui do bairro 3 pro bairro 1. Aqui do bairro 4 pro bairro 1. Aqui. Então, se eu somar todos aqui, eu vou saber quantas pessoas o bairro 1 está recebendo. Concorda? E é isso que ele quer saber. O que estiver recebendo mais pessoas vai receber o aumento da frota. Então basta somar essas colunas aqui, ó. Se tá, aqui vai dar quanto? 250 mais 120, 180. Pô, esse aqui dá 300. 120 com 250 dá 370, mais 300 dá 670. Pronto. O trabalho é somar tudo isso. Agora uma coisa aqui. Eu vou somar isso daqui? Não, pô. Só de cara, ó. Esse daqui, ó. Essa coluna aqui. Só de cara eu sei que vai dar menos que 670. Não vou somar. Isso aqui também, ó. Dá 300. Não vai dar mais 670. Vou somar os outros.
150, 300, 480. Pronto. Vou somar isso daqui. 300 dá 520 agora, né? Com 310 dá 830, 930. Pronto. Então, quem mais recebeu gente foi o bairro 2. Eu vou marcar a letra D. Ele não botou na ordem para me confundir, mas ninguém aqui é menino. Não ia marcar a letra B, só porque achar que aqui ia estar o 2. O 2 está aqui. Deu para entender isso? O bairro aqui, ó. Fui interrompido lá no início. Vou explicar de novo. Aqui é como se esse termo que eu circulei aqui, o 250, é o A21, ou seja, o I e o J. Indica que tem pessoas saindo do bairro 2 e indo para o bairro 1. Todos aqui, esses números aqui estão indo para o bairro 1, entendeu? Tem 120 pessoas indo para o bairro 1, do bairro 3 para o 1, do 180 do 4 para o 1 e 120 do 5 para o 1. Deu para entender isso? Aí eu só preciso somar as colunas. A questão, queria que tu somasse a, a pegadinha seria somar as linhas. Mas não, cuidado. Se somasse a linha, tu ia saber quantas pessoas estão saindo daquele bairro e não chegando. Fechou. Vamos lá. Tá, o cara vai estudar. Vamos lá. Sabendo que a sequência de estudantes se inicia no dia 1º do mês do referido mês, o foco de estudo previsto para o 28º dia é. Então ele vai estudar álgebra no primeiro dia, plana no 2, resolução de questão no 3, 4, 5. Certo. Então, ó, vamos lá. Questão tranquila também. Como é que eu faço esse tipo de questão de maneira rápida? Tu entende que no primeiro dia ele vai estudar álgebra, depois plana, depois resolução de questão, depois trigonometria. Segue uma ordem, né? Vamos lá. No 7º dia, me responde aí, o que é que ele vai estudar? No primeiro é álgebra, depois plano, depois resolução de questão, trigonometria, geometria espacial, resolução de questão. No 7º ele vai voltar para álgebra, concorda? Ele tem quantos dias de estudo pré-definidos? 6, não é? A partir do 7º ele repete o primeiro. Percebe isso aqui, ó. Quanto é 7 dividido por 6? É 1 e dá resto 1. Então qual é a matéria que ele vai estudar? Álgebra. Quanto é que é 8 dividido por 6? Dá 1 e resto 2. Qual é o segundo assunto? Geometria plana. Então, para eu saber qual é o assunto que ele vai estudar, sei lá, no milésimo dia, pega esse dia e divide por 6, que é a quantidade de coisas que ele está estudando. Então, para eu saber qual é o assunto que ele vai estudar no dia 28, 28 dividido por 6 vai dar 4, menos 24, resto 4. Pronto. Então, ele vai completar 4 ciclos completos de estudo. Ele vai estudar tudo isso aqui, ó, até aqui, 4 vezes. E aí depois ele recomeça o ciclo. Ele vai estudar 4 dias. Então ele estudou álgebra, geometria plana, 2, aí resolução de questões 3, trigonometria 4. Pronto. Então ele vai estudar trigonometria no dia 28. Deu para entender isso? Toda vez que ele tiver dado um ciclo e ele quer saber qual é sei lá, o animal, a comida que ele vai comer, o que ele vai estudar em tal dia, daqui tantos dias, pega a quantidade, o tamanho do ciclo e divide por quantos dias se passaram. E aí fechou. Tu olha o resto. A resposta está no resto. Vamos lá. 146. Cara, eu vou até a 150 para o vídeo não ficar muito grande. Mas acho que até a gente está num ritmo bom aqui. Estou conseguindo explicar as questões, acho que dá para vocês entenderem. Vamos lá. Gastos fixos, gastos variáveis, reserva financeira. Mais uma questão de porcentagem. A partir do próximo ano, os gastos fixos e variáveis passarão a ser de, respectivamente, 112% e 108% dos percentuais anteriores. Beleza. Então vamos lá. Quando ele fala isso daqui, 112% do percentual anterior. Qual o percentual anterior dele de gasto fixo? 112% de 50. Então qual vai ser? Essa questão aqui, vamos lá. Ensinar um jeito melhor para vocês responderem, para não ficar dúvida. Felipe, tô com dúvida. Quando ele bota aí aumento, ele já bota porcentagem. Mistura porcentagem com outra porcentagem. Cara, supõe valor. Vamos dizer aqui que o orçamento dele é de R$ 100. Quantos reais ele gasta? Fixo, 50. Variável, 30. E a reserva financeira, R$ 20. Pronto. Ignora a porcentagem. Beleza? Vamos lá. Só que ele falou que agora o gasto dele vai ser 112% do que era antes. Então, quanto é 112% de R$ 50? Ou seja, a partir do próximo ano ele vai gastar quanto? Isso aqui vai dar 56, ó. Dá para cancelar isso aqui com isso daqui. 56. 560. Dá R$ 56.
Beleza. E o outro vai dar, era quantos reais? Ou, vai ficar quanto? 108%, né? Do valor original. E qual era o valor original? R$ 30. Isso aqui vou roubar mais uma vez. 30 vezes 108 dividido por 100. Dá R$ 32,40. Perfeito. Só que o valor dele não vai aumentar, né? Tipo, o orçamento dele. Ele vai continuar com os R$ 100. Ele quer saber o quanto que vai cair percentualmente. Quanto será reduzido. Ó, essa palavra que é muito importante. Quer saber o quanto que vai reduzir. Essa é a reserva financeira dele. Então, quanto é que eu vou ficar agora? No próximo ano? Eu vou ter R$ 88,40 de gastos. Então, a reserva financeira dele vai ser de quanto? Eu não tenho R$ 100 no total? Tu não supôs que ele tinha R$ 100? Então, a reserva financeira dele vai ser o quê? 100 menos 88,40. Vai dar R$ 11,60. Fechou? Ele quer redução, presta atenção. Se ele quiser saber o quanto que a nova reserva financeira dele representa em relação ao valor original, aí era uma coisa. Mas ele quer saber o quanto reduziu, percentualmente. Então tu tem que saber o quanto que reduziu em valor. Ele não vai ter R$ 11. Quanto é que ele tinha antes? R$ 20. Só que agora ele vai ter 11,60. Então quanto que reduziu? R$ 8,40, não é? Só que ele não quer percentual? Então como é que eu calculo o percentual? Pode ser dividindo ou regra de 3. Vamos regra de 3. R$ 20, não era que ele tinha 100%? Quanto que uma queda de R$ 8,4 representaria? X. Beleza? Aqui dá para cancelar desse lado com esse lado. Vai ficar 5. Então o x vai ser 8,4 vezes 5. 42%. Fechou? Muito importante. Questão assim, de porcentagem, relativamente tranquila, mas ela tende a te confundir. Principalmente nessa parte aqui do reduzido. Quando será reduzido? Porque tem outra alternativa aqui, ó, 58%, que é para quem achou que ele queria saber o quanto que esse valor, R$ 11,60, representava do valor inicial. E não é isso que ele quer. Beleza? E mais uma vez, outra dica aqui para vocês ao longo da aula, da correção, suponha um valor, pô. Suponha um valor, que vai te ajudar. Vamos lá. Cara, questão para dizer a fórmula. Mais uma vez, quem estava no aulão, e vai ter outro aulão de matemática, entra no grupo. Se o link não tiver na descrição do vídeo, não consegui colocar, vai no nosso Instagram, @rdmonitoria, e com certeza vai estar lá no link na bio. Cara, a gente botou uma questão igual. Igual, igual, igual. Ela falava assim, que a lei, acho que é da lei de Kepler, que era proporcional ao quadrado do raio, ao cubo do raio, enfim. Era só para tu marcar a fórmula, de acordo com o que ele lesse. Aqui ele está falando o quê? Que o fluxo do calor em material monogêneo é diretamente, vamos lá. Vou fazer uma revisão que eu fiz lá no aulão. Cara, quando ele falar que a coisa é diretamente proporcional, por exemplo, A é diretamente proporcional a B. Toda vez vai ter um que a gente chama de constante de multiplicação. Constante de proporcionalidade, melhor dizendo. Quando for diretamente proporcional, eu multiplico. Por quê? Quanto mais eu aumentar esse B aqui, tu concorda que esse A também vai aumentar? Então é porque eles são diretamente proporcionais. Só que se ele fosse inversamente proporcional, mantém o K. O K sempre vai estar lá. Quando ele falar que alguma coisa é proporcional, vai ter um K lá no meio. Só que como é inversamente, eu boto aqui, ó, dividindo. Porque quanto mais eu aumentar esse valor aqui que eu estou dividindo o K, menor vai ser o valor do A. Beleza? Então, quando ele falar diretamente proporcional, tu multiplica. Inversamente, tu divide. Então, ele falou que o fluxo, vamos lá, o fluxo é diretamente proporcional, então vai ter um K em algum lugar. Diretamente, né? A área, então vai estar multiplicando a área. Fechou, a área já foi. Da sua seção transversal e a diferença de temperatura. Então, é diretamente proporcional também à diferença de temperatura entre as suas extremidades. E inversamente, pô, tá aqui, ó, falou. Inversamente proporcional à sua espessura. Então, inversamente eu divido. Espessura é. Fechou. Qual a letra? Letra C. Tranquilo? Se ele falasse que fosse inversamente proporcional ao cubo da espessura, aí tu arrochava um 3 aqui. Ao cubo da espessura. Fosse diretamente proporcional ao quadrado da diferença de temperatura. Bota um quadrado aqui. Só isso. Questão fácil. Questão fácil. Até rir dessa questão que tu não podia vacilar. Bora lá. O artesão utiliza esferas maciças de madeira para reduzir. Dá o raio da esfera. Tranquilo. Cara, bora pular essa questão? Essa questão aqui envolve, provavelmente, volume ou área de esfera. E como ela tem umas fórmulas a mais, os dados aqui estão misturando.
milímetro, metro quadrado, ml. Vou pular mais uma vez. Cara, a gente não pula a questão só porque a gente não. A gente pula também porque a gente acha que vai perder um tempo que não acho que seja válido perder agora. Entendeu? Então, eu vou ganhando tempo com essas questões rápidas que a gente está fazendo e volto depois para essas questões que eu pulei. E aí, se for fácil, respondo. Se for difícil, vai para as outras. Vamos lá, 149, que é aquele que é. Pô, tá aqui, ó. Primeiro, sempre comece, como eu disse, sempre comece pelo comando da questão. Ele quer saber a mediana das notas obtidas. Pô, se ele quer saber isso, eu ignoro isso aqui praticamente, entendeu? Claro que aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido, né? Para não ficar grande a aula. Mas, cara, eu não vou dar tanta importância pro texto. Posso já passar direto para calcular a mediana. Como é que eu vou calcular a mediana aqui? Cara, mediana. Mais uma vez, estar no aulão. Estava no aulão. Falei tudo lá. Não sei se ficou gravado. Como que eu não erro mais mediana? Primeiro passo, ordenar. Crescente, decrescente, o que for. Segundo passo, contar quantos elementos tem. Quantidade. Por quê? Porque se for uma quantidade ímpar, vai ter um termo do meio. Por exemplo, se eu tenho 5 termos, um, dois, três. Ih, tá ruim. Eu tenho um terceiro termo, que é o termo do meio, que ele é a mediana de tudo. Mediana é o termo que divide o conjunto bem ao meio, certo? Só que se for par, eu vou ter 4. Eu tenho que pegar a média desses dois termos do meio, entende? Então tem essa diferença, por isso que eu tenho que conferir a quantidade. Depois eu só aplico a fórmula. Aqui, se eu somar, vai ter 200, mais 300 dá 500 alunos, 880, 1000. Pô, então eu tenho 1000 alunos. Como é que eu calculo? Por que que eu não me preocupei em ordenar? Só um parênteses. Porque que já está ordenado, pô. Aqui é como se ele repetisse um conjunto assim, ó. 70 vezes 1. Depois, 2, 2, 2, 130 vezes os 2. 3, 300 vezes os 3. Pronto, não precisa ordenar. Quando ele já se entabela com a frequência, não precisa ordenar porque ele já ordenou para ti. Então, eu sei que são 1000 notas, né? Então, como é que é a mediana quando eu tenho um número par? Eu vou pegar o termo do meio, 1000 dividido por 2, mais o próximo. 1000 dividido por 2, vamos ver logo quanto é que dá. Vai dar 500. Então, eu vou pegar o termo de número 500 mais o termo de número 501, que é o próximo, e fazer a média. Fechou. Só isso. Se fossem 5 termos, como é que eu faço? 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Que eu fiz aqui. 2,5. Então, tu pega o próximo termo inteiro. Então, tu vai pegar o terceiro termo. Entende? Quando for um número ímpar, tu divide por 2 e pega o próximo termo inteiro. Quando for par, tu pega o termo que tu achou e o próximo e faz a média. Então aqui, qual o termo de número 500? Aqui tu vai ter que somar. Pô, aqui eu tenho 70 termos. Aqui eu tenho quantos termos já contados? 200 termos. Porque eu tenho que pegar os termos de nota 1 que já foram contados. Aqui eu vou fechar 500 termos. Então, pô, meu termo de número 500 foi uma nota quanto? 3. Qual o termo de número 501? Já passou, né? Já vai ser uma nota 4. Pô, então aqui é 3 mais 4 dividido por 2, dá 3,5. Tranquilo? Pô, letra A, né? Tem que marcar, senão não conta. Vamos lá? E é isso. Vamos fazer a última questão, pelo menos desse vídeo, para não ficar muito grande, já tá com meia hora de vídeo, eu acho. Vamos lá. Segundo a Sabesp, vazamento no tubo, uma perda de água estimada de 144 litros por dia. E ele quer saber o quê? O volume médio de vazamento em mililitro por minuto. Então, em um minuto, ele perde quantos de ml? Cara, questão relativamente tranquila também. Basta tu ir fazendo o quê? Pô, 144 litros, né? Dá quantos ml? Transforma, multiplica por 1000. Então eu tenho num dia 144 mil ml perdendo. Só que isso é em um dia. Um dia tem quantas horas? Divide por 24. Aí tu vai saber o quanto que a gente perdeu em uma hora. Roubando, dividido por 24, dá 6.000. Isso aqui é o quanto que eu perco em uma hora. Só que ele quer saber em um minuto. E um minuto, em uma hora são quantos minutos? 60. Pô, aqui tá fácil. Vai dar 100 ml em um minuto. Cadê a alternativa que diz o 100? Letra D, né? 1 vezes 10 é 2, dá 100. Questão pra gente fazer mais rápido que eu fiz aqui, tá? Porque eu ainda fui explicando. Claro, tu vai perder um tempo aqui nessa conta, mas, por exemplo, simplificando, dá para simplificar por 12, não dá? Vai ficar 12.000 em cima
e 2 aqui embaixo. Simplifica de novo, vai ficar 6.000 em cima e nada embaixo. Então vai passar para o lado 6.000. Aí depois tu divide por 60 porque tu quer saber em 1 minuto. E os 6.000 é o quanto que ele perde em 1 hora. É isso, pessoal. Cara, tem mais questão aqui. Dá até vontade de fazer logo tudo. Mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai parar aqui. Provavelmente vai ter um vídeo parte 2, onde eu termino esse simulado. Mas por enquanto vai ser a parte 1. Comentem primeiro se vocês querem a parte 2, se ficou legal do jeito que a gente está fazendo. Entrem no nosso grupo, porque se a gente por acaso não conseguir publicar essa aula aqui no YouTube, onde eu vou tentar publicar, com certeza ela vai estar disponível no nosso grupo e no nosso Drive. E é isso. Interajam com a gente lá, se ficou alguma dúvida, alguma resolução que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês não concordaram, ou alguma dica que vocês gostaram, que fez sentido, deixem lá pra gente também. O nosso grupo já tem muita gente, mas com certeza vai fazer sentido para você também. Beleza, pessoal. E é isso, encerrando o vídeo aqui mais uma vez. Entre no nosso grupo, vejam o nosso Drive, sigam a gente no Instagram, e é isso. Valeu, pessoal.